Olá pessoal, meu nome é Fernando Vitti, eu sou professor de filosofia, mas também sou um escritor de ficção. Tanto que eu tenho um canal no YouTube que publica contos de terror, mistério e fantasia escritos por mim e produzidos e interpretados por um grande amigo meu, um ator e dublador extremamente talentoso, que é o Leandro Heinz, além da participação de outros artistas importantes como José Jamalin Peza e Leandro Loureiro. E aqui também eu faço um trabalho de incentivo à leitura. Já falei para vocês, né? Eu li recentemente que há uma curva descendente do interesse das pessoas por leitura. E eu entendo, a priori, que ler é uma maneira de desenvolver o nosso intelecto, desenvolver o nosso capaz de refletir, questionar e propor. E trago para vocês hoje uma indicação de leitura que eu considero fantástica, que é o conto intitulado Demônios, do Aloísio Azevedo. Antes de mais nada, esse conto do Aloísio Azevedo está na coletânea da editora Devir, intitulada As Melhores Histórias Brasileiras de Horror. Sim, horror. É uma edição de 2019, deixa eu confirmar aqui, gente. 2018, perdão, uma edição de 2018, organizado pelo Marcelo Simão Branco e César Silva, da editora, mais uma vez, Devir. Bom, nós temos aqui um conto chamado Demônio, do Aloísio Azevedo, de 1895. E esse dado é importante. A gente sabe, né? O Aloísio Azevedo foi um importantíssimo escritor brasileiro do final do século XIX e um dos grandes nomes do naturalismo, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de Casa de Pensão e o grande e famosíssimo O Cortiço, de 1890. Obras que, mais uma vez, são fundamentais para entender a introdução da estética do naturalismo na literatura. Ou seja, a grosso modo, obras que tinham a preocupação de refletir com precisão científica fenômenos sociais, aspectos da sociedade brasileira daquela época. Entretanto, no conto Demônios, nós conhecemos o talento do Aloísio Azevedo para escrever uma história de fantasia intensa. Uma fantasia extremamente radical, para dizer o mínimo. Não se deixem levar pelo título do conto, Demônios. Os demônios aqui presentes não tem nada a ver com a figura que habita o imaginário judaico-cristão. Não estou falando aqui de um ser humanoide alto, magro, vermelho, de chifres, cauda e tridente na mão. Não se trata disso. A bem da verdade, o título de Demônios é meio que uma isca para a gente. Vou falar pouco desse texto, porque fundamental é se deixar levar pelas imagens que ele suscita, com grandiosíssimo talento. Nesse texto, nesse conto da Aloísio Azevedo, nós temos uma história que inicialmente se passa numa pensão na rua do Riachuelo, no Rio de Janeiro. O personagem narrador, ele mora no último andar dessa mesma pensão. Ele começa o conto à noite, na verdade no comecinho da madrugada. O personagem narrador está escrevendo os seus textos, e ele resolve dormir. Só que quando ele vai dormir, o mundo se transforma, literalmente. E quando o narrador acorda, ele descobre que não só o relógio dele parou, mas o sol não deu as caras. Não há alvorada. O dia não nasceu. E a ausência da luz solar, a ausência do sol no Rio de Janeiro, é o estopim de um processo radicalíssimo de transformação da própria realidade mais objetiva. E digamos assim, o herói dessa história se vê literalmente completa e totalmente perdido. O terror do personagem, o medo do personagem, o pavor do personagem é ilustrado pelas transformações radicais físicas, materiais que acontecem em tudo que o envolve, em toda a cidade do Rio de Janeiro e toda a transformação que atinge também todo e qualquer habitante do Rio de Janeiro. E no seu desespero, o narrador sai pela cidade com
com uma única motivação, que impede que ele enlouqueça. Ou seja, ele quer encontrar a Laura, a sua noiva. Sobre a Laura e sobre a sua jornada pela essa madrugada sem fim, literalmente, do Rio de Janeiro, do final do século XIX, eu não digo mais nada. Mas ressalto mais uma vez um dado fundamental desse texto. O medo dele é, antes de mais nada, suscitado por uma crise de percepção do que seria a realidade. O narrador, insisto, sofre porque ele descobre que tudo aquilo que ele tinha estudado, tudo aquilo que sabia, todas as convicções que ele tinha, não fazem mais sentido nenhum. O mundo, literalmente, a realidade, tomou um novo rumo e tudo que ele entendia que era real deixou de existir. É um conto radical, as imagens são muito fortes e o talento do Aloysio Azevedo se revela principalmente na escolha dos adjetivos e dos substantivos para incentivar a nossa imaginação a imaginar uma cidade que inicialmente assusta porque ela está mergulhada nas mais intensas e profundas trevas. Não existe literalmente mais luz nenhuma. E o que decorre disso é ainda mais assustador. É um texto que, se você começar a ler, dificilmente você vai parar de ler. É um convite à imaginação extremo. Eu fico imaginando, se esse conto fosse adaptado para o cinema nos dias de hoje, com as mais modernas técnicas de efeitos especiais, ou seja, CGI, computação gráfica, eu não consigo imaginar um filme tão rico de sugestões, de imagens tão impactantes. Pois é, gente, fica a dica. Do grande escritor brasileiro Aloysio Azevedo, o conto Demônios, presente na coletânea As Melhores Histórias Brasileiras de Horror, da editora Devir. Eu já dei uma vasculhada aí pelos sites online, vocês encontram essa coletânea por um preço bem razoável. E eu vou voltar a falar desse livro aqui, porque tem outros contos aqui que são sensacionais. Obrigado, gente. Peço que se inscrevam nesse canal do YouTube ou se inscrevam no nosso canal no TikTok. Dê o joinha pra gente, porque isso facilita o algoritmo nos indicar. Obrigado, gente. Eu sigo nessa minha batalha também para incentivar a leitura. E muito em breve o canal Memorial das Sombras vai voltar com contos inéditos. Até a próxima, gente. Obrigado.